Fala galera, Gustavo Baia, Mr. Baia, Cigano Cripto, no primeiro vlog aqui do canal. Primeiramente vamos agradecer ao nosso Criador dos céus e da terra, aquele que enviou seu filho aqui para pagar nossos pecados e a gente ainda não aprendeu. Talvez esse vídeo aqui possa mudar a sua vida no futuro. Mas por que você tá falando isso, Gustavo? Porque eu tenho convicções. E quando eu acredito em algo, eu tenho certeza que aquilo pode ser realidade. Porque esse universo aqui, ele, apesar de ser físico, o que manda aqui, na verdade, galera, o que manda aqui é o espiritual. Então, comigo mesmo, muitas vezes se pergunta por que minha vida tá assim, por que essas coisas estão acontecendo comigo. Na verdade, você que está atraindo tudo isso para você aprender alguma lição, algo que você não aprendeu, e a vida está tentando te mostrar o caminho certo. Então, o negócio que eu gosto muito é enjoy the pain, tipo, aproveite a dor, porque é na dor, nos momentos de sofrimento, onde a gente mais cresce, mais aprende. Às vezes é só momentâneo, depois a gente fala que vai mudar. Muda um pouquinho durante uma semana, depois volta a ser o que era, então não vai dar certo. O intuito desse canal aqui é trocar ideia de vivência, criptomoeda, liberdade, desenvolvimento pessoal. Tô aqui realizando meu sonho hoje, tô na Califórnia. Tô aqui na Califórnia, assim, tô amando. Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar aqui, mas eu cheguei. E o muito louco, como que eu cheguei aqui, né? Como que eu cheguei aqui? Foi meio que aleatório. Não esperava vir dessa forma, mas estou aqui. E talvez esse vídeo pode mudar sua vida, por quê? Porque eu vou te passar uma informação. Informação, galera, só. Informação vale mais que ouro no mundo de hoje. Então, o que eu quero falar? Sobre Bitcoin, óbvio, né, galera? A moeda da liberdade. A moeda que não tem como o governo inflacionar. Não tem como ele controlar. Não tem como ele bloquear e não tem como parar o seu crescimento. Bitcoin, galera, revolucionou o mundo em 2009, quando surgiu o White Paper. E já faz mais de 16 anos. E apesar de fazer já 16 anos, que é muito tempo, a maioria das pessoas ainda não entendeu por que o Bitcoin é tão forte, né? Não entendeu por que o Bitcoin existe. Não entendeu nada. Então, se você não entendeu o Bitcoin, dificilmente você vai entender o que eu quero te passar agora. Mas eu vou tentar explicar primeiro por que o Bitcoin existe. Porque nosso sistema ele foi corrompido. Ele foi corrompido. E a gente precisava de uma mudança. E essa mudança nunca ia vir do governo, galera. O governo ele nunca vai dar algo que possa trazer liberdade para as pessoas. Porque o governo quer você dependente dele. Por isso que ele dá Bolsa Família, dá Bolsa não sei o que, dá auxílio, é concurso. Isso tudo te deixa dependente. E uma pessoa dependente, ela não tem liberdade. Porque ela depende fazer o que o outro quer para receber o que ela quer, entendeu? Então uma pessoa sem liberdade é uma pessoa sem escolha. E automaticamente eu classifico como infeliz. Porque pra mim uma coisa que eu mais prezo é a minha liberdade. E por mais que o mundo que a gente viva é complicado, tem um monte de coisa aí, né? Um monte de coisa ruim, a gente já sabe. Mas ainda assim é um mundo muito bom, a gente nasceu numa época muito boa, que tem muita abundância. E hoje aqui você que tem, se você tem uma casa, se você tem um banheiro, tem um chuveiro quente, você já é mais rico que o imperador de Roma há 1000 anos atrás. Aqui Califórnia é a cidade do vento. Mano, é meu primeiro vídeo isso no canal, se você curtir a ideia, trocar o papo. Minha ideia é assim, não ter roteiro. É ser original, ser que a gente é, porque não adianta eu pôr um personagem aqui, ó. Apesar de eu ter
essa vocação, eu tô aqui pra ser eu, Gustavo Baia, muito prazer. Então, falando sobre o Bitcoin, né, galera? Por que o Bitcoin revolucionou o mundo? Porque depois de 71, o governo dos Estados Unidos deu um golpe no povo americano. Falando, entregue seu ouro, que a grama de ouro vai valer $20. Todos os cidadãos entregaram seu ouro pro governo. E depois, 2 anos depois, 1971, o presidente tirou o lastro do dólar com ouro. Ou seja, agora eles poderiam imprimir dólar sem parar, gerando inflação e empobrecendo toda a população do mundo inteiro, inclusive. Porque o dólar, querendo ou não, ele é uma moeda que influencia em todos os países do mundo. Então, lá em 2009, após a crash do mercado de 2008, surgiu o Bitcoin, uma moeda descentralizada, feita de pessoa para pessoa, para você não precisar de intermediários para transferir o seu dinheiro, que seja confiável, que tenha um sistema que você possa confiar. E esse sistema é chamado blockchain, galera, um sistema imutável, onde cada Bitcoin, para ser minerado, precisava de muita força computacional. Não é um dinheiro que é criado do nada, como muitos pensam. Na verdade, os Bitcoins eles são minerados através de um processo dentro do computador, cálculos matemáticos. Então esse processo assim, não é qualquer um que chega lá, vou minerar 10 mil Bitcoin, não é assim que funciona. É um dinheiro justo, onde você precisa se dedicar, precisa estudar para receber essa recompensa. Mas onde que eu quero chegar? O Bitcoin, ele surgiu para ser uma moeda de pessoa para pessoa, para eu transferir para você, para não ter intermediário. Ou seja, o governo não poderia controlar isso, não pode controlar, não pode taxar, não pode fazer o que ele pensa. Mas o Bitcoin ele deixou um problema que a gente chama de trilema das blockchains. O Bitcoin ele decidiu ser muito seguro e descentralizado. Porém, o Bitcoin ele não é escalável. A rede fica congestionada, você não consegue fazer transações baratas, às vezes tem que pagar taxas muito caras para fazer um chain. Então, essas taxas acabam dificultando o uso do Bitcoin no dia a dia. Galera, tô me acostumando com a câmera aqui, hein? Não fica bugado não, vou postar o vídeo do jeito que tá aqui, sem corte, sem edição, porque é assim que eu quero fazer. O que eu tava falando? Enfim, o Bitcoin não é escalável, não é uma moeda que dá pra você usar no dia a dia. Então, como o Satoshi Nakamoto propôs uma moeda de pessoa para pessoa peer-to-peer, né? Um System Cash of Electronic, ele não conseguiu. E por que ele não conseguiu? Pelas limitações da própria blockchain, que a blockchain ela é feita um bloco a cada minuto. Para quem não entende, o bloco é onde são realizadas as transações e registradas, né? É um registro. E ele é imutável. Então, assim, o mundo estava precisando de uma moeda que não seja o dólar, uma moeda que seja mundial. E para ser uma moeda mundial, por exemplo, a China não quer usar o dólar. A China não gosta dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não gostam da China. Aí a Rússia também não gosta dos Estados Unidos, por exemplo. Só que aí surgiu um Bitcoin, uma moeda que não tem partido. Tá? Uma moeda que não tem partido, não tem lado político. Deixa eu aumentar a câmera. Oh, meu Deus do céu. Mas desse jeito mesmo. Não liga não que a câmera tá me adaptando ainda. E aí surgiu o Bitcoin. E hoje o mundo inteiro está enxergando o Bitcoin como uma reserva de valor. E isso só vai aumentar, acredito que os países vão adotar Bitcoin como o ouro digital. Isso já está acontecendo, tá? Só que, como eu disse, o Bitcoin tem suas limitações. Ele deixou um problema, que é o trilema das blockchains. Que uma blockchain ela não pode ser descentralizada, segura e escalável ao mesmo tempo. Esse é o trilema das blockchains. Que ou você tem que escolher ser escalável e segura e não descentralizada, ou você só escolhe 2 pontos. E a segunda maior moeda, que é o Ethereum, né, que surgiu lá em 2013, se eu não me engano, 2014, com uma proposta de smart contracts.
realmente o Ethereum revolucionou o mercado. Só que pelos padrões de hoje ficou para trás, porque o que faz o Bitcoin ser tão revolucionário é justamente o seu fundamento. O fundamento de é uma moeda que não tem dono, é um protocolo que não tem dono, assim, ninguém controla. É uma moeda escassa, Proof of Work, que é prova de trabalho que a gente chama, que não é criada do nada, precisa de muito poder computacional para minerar cada Bitcoin. E esses fundamentos é o que tornou o Bitcoin famoso. É uma moeda que não tem dono. Esse é um dos principais elementos que torna o Bitcoin poderoso. Diferente do Ethereum, que tem um dono. Se ele quiser mudar o protocolo lá, ele faz uma atualização e ele muda tudo. O Bitcoin não. O Bitcoin precisa ter uma... Como é que fala? Toda a rede precisa apoiar o Bitcoin. Então se o Bitcoin quiser ter uma atualização, a comunidade, os mineradores tem que ser a favor disso. Se eles não for a favor, não vai ser autorizado. E não tem mais Bitcoin. Tipo, o Bitcoin, quando você quer ter uma mudança, tem uma coisa que chama hard fork. Então a moeda se divide em outra para ter aquelas mudanças. Como existe o Bitcoin Cash, existe o Bitcoin não sei o que. Mas foram moedas que não tiveram tanto sucesso. Eu acredito que é justamente por causa desses fundamentos que o Bitcoin é seguro. Descentralização e segurança é o que torna o Bitcoin a moeda mais segura que um banco suíço. Agora, o que eu quero falar, galera, presta atenção, é agora. Vou soltar agora. 12 minutos de vídeo. Caspa, galera. Caspa pode ser a moeda que mude o seu futuro daqui pra frente, se você me escutar. Caspa, Gustavo, ninguém fala de caspa. Aproveita que ninguém fala de caspa. Porque quando tiver todo mundo falando, meu filho, vai ser tarde para você acumular preços baratos. Mas, Gustavo, por que caspa? Me explica o que é caspa. Caspa é uma moeda, galera, que estava em desenvolvimento desde 2013 e foi lançada agora em 2022. Ou seja, é uma moeda que passou por 10 anos só de estudo e desenvolvimento. E por incrível que pareça, aquilo que muitos julgaram impossível, Caspa resolveu, que é o trilema das blockchains. Uma blockchain, na verdade chama de block DAG. Eu vou explicar já a diferença. Mas a Caspa, ela resolveu os trilemas da blockchain, onde é uma rede descentralizada, não tem dono, é um protocolo totalmente segura, só que com porém, ela é muito, mas muito escalável. É a rede atualmente mais rápida que existe. Mais rápida que Ethereum, mais rápido que Solana, mais rápido que Phantom, mais rápido que todas as Proof of Stake que tem no mercado. Então Caspa está se mostrando ser uma revolução dentro do mercado. Depois do Bitcoin, que foi a revolução, teve o Ethereum que revolucionou, porém não tinha o fundamento correto. Chegou Caspa. Depois de mais de 10 anos do Bitcoin existir, chegou uma outra oportunidade que pode mudar a sua vida. Mas depende de você trabalhar, estudar, investir e focar no longo prazo. Não estou dizendo que é longo prazo, galera. O que eu estou falando aqui, ó, vai ficar postado, vai ficar gravado. Hoje a Caspa está custando 8 centavos de dólar. Eu quero ver daqui 4 anos. Daqui 4 anos quanto que vai estar custando cada Caspa. E vai ter lá o Gustavo, o Baile falou de Caspa há muito tempo. Mas por que Caspa é bom? É uma moeda descentralizada, passou de 10 anos de estudo e resolve o trilema das blockchains, galera. Caspa é um projeto que está só no começo, acabou de fazer uma atualização, que a diferença de Caspa para o Bitcoin é o seguinte: o Bitcoin, ele tem a blockchain, ou seja, cada bloco, eles são empilhados em ordem. Ou seja, o bloco 1 foi minerado, aí faz uma corrente, bloco 2, faz uma corrente, bloco 3, faz uma corrente, bloco 4. E ali são registradas as transações e tudo que tiver registrado na rede. E o que acontece? Esse processo de minerar bloco demora 10 em 10 minutos no Bitcoin. Só que Caspa fez um processo diferente. Caspa, ela tem blocos paralelos. Então Caspa começou com 1 bloco por segundo. Ou seja, em vez de ficar um bloco e uma corrente, a Caspa cria tipo 3 blocos paralelos e interliga eles. E a gente chama isso de block DAG.
Então hoje a Caspa, ela roda 10 blocos por segundo. Isso acabou de acontecer agora, 5 de maio de 2025. Então Caspa já se provou ser a rede mais segura que existe. A moeda com os mesmos fundamentos do Bitcoin, porém ela é mais rápida e resolve o dilema das blockchains. Mas o melhor ainda está por vir. E essa é a magia da parada. O melhor está por vir, porque Caspa ainda está implementando, está em processo de desenvolvimento, que é Smart Contracts. Ou seja, hoje em dia você já pode criar tokens dentro da rede Caspa. Já existe meme coins dentro da rede Caspa. Mas isso tem que evoluir para Smart Contracts, onde você pode criar aplicações mais avançadas, igual tem na Ethereum, dentro da rede da Caspa, que é uma rede mais segura e mais descentralizada, e não tem dono, não tem manipulação, tá? Então assim, se você olhar de 2 anos para cá, a Caspa subiu 40.000%. Eu perdi a oportunidade de ficar milionário se eu tivesse entendido isso há 2 anos atrás. Mas tudo bem, ainda é só o começo. Então você que tá vendo agora, não pensa que é tarde. Igual o Bitcoin ainda não é tarde não. Bitcoin tá $100 mil, mas não é tarde, vai bater mais de 1 milhão. Porque o mundo tá mudando, o mundo precisava dessa mudança. Então, Caspa, isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso aqui é só minha convicção do que eu acredito, tá, galera? Então assim, você pegar a Caspa hoje é um projeto que tá no começo. Apesar de já ter subido 40.000%, ainda tá no começo. E ainda eu acredito que vai subir muito mais. Por quê? Por causa do fundamento, tá? É uma moeda que ela se diferencia de todas as outras no mercado. Porque nenhuma moeda tem o fundamento do Bitcoin. Então se você pesquisar isso a fundo, não tem muita gente no Brasil trazendo esse conteúdo. Talvez eu sou um dos primeiros. Mas assim, você só precisa de 2 coisas: Caspa e Bitcoin. Daqui 4 anos a gente conversa, mas compra Caspa e Bitcoin todo mês. Aí eu duvido você voltar aqui e falar, mano, deu errado, perdi meu dinheiro. Eu duvido, se você fizer da maneira certa, guardar da maneira certa, né, com sua chave privada, você não vai ter resultado. Você não precisa fazer muito esforço, não precisa ter muito conhecimento. É comprar e guardar, compra ativo e guarda. Pensa no seu futuro. Por que o Bitcoin eu gosto? Porque é uma moeda que vale a pena guardar. Se a gente guardar real ou dólar, ele vai perder valor ao longo do tempo. E dificilmente você vai achar um investimento que seja superior à própria inflação. Então assim, a própria moeda não incentiva a gente a guardar o real, um exemplo. Não dá vontade de guardar real, porque não vale nada. E a cada dia que passa vale menos. Você vê, as coisas ficam mais caras, tudo fica mais caro. Então você vendo esse processo, a gente não tem vontade de guardar dinheiro. Então por isso que a gente vê muitos jovens endividados, muitos jovens até com depressão, porque querendo ou não, tem relação, galera, tem relação. Então o Bitcoin é diferente, é um dinheiro que dá vontade de guardar, porque você sabe que vai valer mais no futuro, porque é um dinheiro escasso, o governo não controla. Então isso é muito importante. E esse é o fundamento da Caspa que me faz acreditar nela. Porque ela tem o mesmo fundamento do Bitcoin, mas resolve algo o que julgaram impossível. Julgaram impossível isso no passado, galera. E eu acho engraçado porque ninguém fala isso no Brasil. E o canal da gringa que eu assisto, né, que eu acompanho sobre Caspa, ainda assim são poucas pessoas que veem esse conteúdo. Então se você tá vendo esse conteúdo, galera, dá valor, estude. E eu tô chegando na praia aqui, não sei se eu gravo até a praia. Tô aqui num parque que chama Golden Gate, em Califórnia, São Francisco. Eu tô indo pra praia, ver qual que é. Mas o papo é esse, galera. Isso aqui eu quero fazer mais vídeo pro canal. Nossa, meu braço tá doendo de segurar isso aqui. Mas espero que vocês entendam. E outra, não é só... Assim, eu tinha uma percepção muito errada do dinheiro. Muito errada do dinheiro aí. Minha vida toda. Até hoje eu tô mudando ainda. Que o dinheiro, galera, eu sei que o dinheiro é importante. Mas às vezes a gente dá mais valor pro dinheiro do que pra nossa própria vida. Ou a vida do próximo. Muitas vezes a gente deixa de ter uma vida por causa do dinheiro, né? Então a gente começa a ficar tão obcecado que a gente não enxerga ao nosso redor. Então acho que, assim, pra você, por exemplo, eu falo de Caspa aqui que você pode ficar rico e tal. Eu acredito nisso, eu tô fazendo isso. Que inclusive, eu já falei, né? Se eu tivesse investido em Caspa há 2 anos atrás, eu já estaria milionário.
Não tô milionário, preciso trabalhar ainda, preciso correr atrás. Tô criando esse canal no YouTube justamente para compartilhar minha experiência. E quem sabe futuramente ter uma renda extra aqui, né? Já que eu sempre quis fazer isso. E... o que eu ia falar? Ah, mentalidade, galera. Não adianta você falar, o mano da internet lá falou, compra caspa que você vai ficar milionário. Isso pode ser verdade. Eu acredito que é verdade. Só que a questão é, você tá preparado mentalmente para isso? Você acredita nisso? Você acredita? Quando você acredita em algo, galera, isso pode acontecer, mas não pode ter resquício de dúvida na sua mente. Eu estou estudando muito sobre mentalidade, como a nossa mentalidade molda a nossa realidade. Então é interessante isso. Você vê que, por exemplo, uma pessoa que vê muita notícia negativa na TV, vê muita morte, vê muito assalto, ela vai estar numa vibração mais negativa, porque ela acha que a realidade é aquilo. Quando na realidade, galera, você cria a sua própria realidade. Não tem essa. Então, é uma coisa assim muito mental, por isso que eu falo espiritual. Porque o mundo, ele é muito místico. E às vezes acontecem coisas que você nem consegue explicar. Mas, por isso que eu acredito que a gente tem que controlar a nossa mentalidade, os nossos desejos, controlar. Controlar, galera, controlar. Porque, olha que lugar bonito que eu tô aqui, ó. Laguinho bonito ali. Lugar bem legal. Controlar a mente, rapaziada. Porque eu acredito, você pode não acreditar, mas estude sobre vibração. Pra você ter uma alta vibração, sua aura, você tem que controlar sua mente, seus pensamentos, suas atitudes. Aí sim você vai ter sucesso, porque sucesso não é só ter dinheiro. Sucesso é você ter paz mental. Sucesso é você ser feliz com coisas simples. Isso é sucesso, galera. Então vamos sair dessa ilusão de que sucesso é só ter dinheiro. Apesar de que o dinheiro ele ajuda, mas a maneira como nós enxergamos o dinheiro, como ter dinheiro, está totalmente errado. Eu falo isso por experiência própria, porque o CLT o CLT, galera, é uma forma de prisão. Isso pra mim, tá, galera? Cada pessoa pensa de um jeito e tudo bem, mano. Mas pra mim é uma prisão e nunca ia dar certo pra mim. E tô no processo. Espero o comentário de vocês aí. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo.